Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do La Escala. Eu tô super ansiosa porque hoje estamos com empresárias aqui que têm uma história de vida onde vai transformar mentalidade em sonhos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marcela Luzi, sou enfermeira, CEO da Luzi Concept, um novo conceito de coworking, e mentora de profissionais da área da saúde. E agora, vamos à apresentação das nossas convidadas, porque eu tô super ansiosa para conhecer um pouquinho da história delas aqui e contar também isso para vocês. Temos o prazer de receber uma mulher que teve a coragem de recomeçar, ouvir o coração e mergulhar em um propósito novo. 35 anos, decoradora de interiores, é a prova de que nunca é tarde para transformar a própria história. Após 10 anos como nutricionista, ela deixou uma carreira consolidada para seguir sua paixão pela beleza, ordem e pela arte de criar ambientes que não só refletem tendências, mas, acima de tudo, a identidade de seus clientes. Para Sara, a casa não precisa ser bonita para ela, mas para quem a vive. Essa transformação cheia de desafios a ensinou lições preciosas, a humildade para começar do zero e a força para ouvir o que Deus tinha reservado para ela. Sua jornada não só revelou um novo mundo, como a transformou profundamente, tornando-a uma mulher, esposa e amiga melhor. Com uma organização impecável como hobby, curioso e a coragem de viver para quem acredita, Sara nos inspira a encarar nossos medos e caminhar rumo aos nossos sonhos. Seja muito bem-vinda, Sara Oliveira. Sou eu, gente? Você tá falando de mim. Adorei a apresentação. Seja muito bem-vinda. A gente Obrigada. tá super ansiosa para conhecer um pouquinho mais da tua história. Você falou que não ia chorar, né? Né? Mas eu acho que com essa apresentação aqui já deu um ciscozinho no olho, né? Meus olhos. É isso. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade aqui. E vamos para a próxima. Ai, quem será? Ansiosa também para saber um pouquinho mais da história de vida dessa pessoa. Recebemos uma mulher que carrega força, determinação e propósito em cada passo de sua trajetória. Mãe da Sara, advogada, é uma profissional dedicada a facilitar o acesso à justiça, oferecendo aos consumidores rapidez e facilidade para buscar os seus direitos. A sua história é de coragem e transformação. Depois de anos trabalhando 12 horas por dia em um escritório e vendo os seus esforços enriquecerem outra pessoa, Tayane decidiu mudar tudo. Com um desejo de liberdade e crescimento, juntou suas economias, saiu do escritório e deu início ao seu próprio negócio. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Poucos meses depois, descobriu que estava grávida. Foi a maternidade, no entanto, que despertou uma força gigantesca e impulsionou sua veia empreendedora. Hoje, ela não só conquistou um escritório dos sonhos, como também uma vida com qualidade e propósito para sua família. Com uma visão de que não é possível equilibrar todos os pratinhos o tempo todo, mas que é essencial fazer o que precisa ser feito com amor e dedicação, Tayane nos inspira a seguir os nossos sonhos e a confiar no processo. Boa tarde, eu amei a descrição. Muito obrigada pelo convite. Espero que o nosso bate-papo seja de excelência, que a gente possa fazer essa troca de qualidade como empreendedoras. Seja muito bem-vinda também, estamos ansiosos por um pouquinho da sua história. E a nossa terceira convidada... Ansiosa já. Vamos ajeitar aqui. Não menos importante, mas terceira convidada, é um exemplo vivo de superação e visão. Nascida e criada na favela, ela transformou uma infância humilde em um trampolim para realizar sonhos ousados. Enfermeira por paixão, empresária por escolha e professora por vocação. Ela começou sua trajetória empreendedora antes mesmo de se formar na faculdade, provando que limite só existe para quem acredita neles. Com 11 anos como empresária, que completa esse mês, né? Esse mês agora. 11 anos como empresária. 11 anos. E uma missão clara: capacitar profissionais da saúde para empreenderem com propósito e sustentabilidade. Ela não apenas cuida de negócios, mas também do bem-estar de seus clientes, com uma abordagem que equilibra técnica e emoção.
baixista nas horas vagas. Isso é novidade. Uau! Eu peguei aqui pra fazer a tua Tem apresentação fotos. e eu falei, gente, Tem o que é provas, isso? tem Que ninguém provas. sabe disso. Que Tocava. massa. Baixista nas horas vagas, estrategista de mercado por essência e uma eterna inconformada com a zona de conforto. Ela é um convite à reflexão e à ação. Seja bem-vinda, Desiane Reis. Depois dessa apresentação aí, tô até assim, meu pai. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. Eu quero Só agradecer mulherão, hein? o convite. Oi? Só mulherão. Só mulherão. Aqui tá. Mulherão. Só elite. Só elite. Quero agradecer o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo, assim, muito enriquecedor. Né? É bom aprender com a experiência de todo mundo, já ouvindo uma história que impacta. Sim. Eu quis trazer muito vocês aqui, porque eu já conheço a história de cada uma, né? Uhum. Não foi difícil criar esse roteiro de apresentação para vocês. Eu já conheço um pouquinho da história de vocês, né? E um pouco mais a fundo quando vocês me responderam aquelas perguntas. Mas o principal motivo de eu ter trazido vocês aqui é realmente porque a trajetória, a jornada de vida de vocês, tanto de vida quanto profissional, é algo surpreendente. Então, eu quis colocar vocês aqui nessa mesa todas juntinhas, né? Nesse talk aqui, todas juntinhas, para a gente poder influenciar, uma influência do bem, lógico, as pessoas que estão assistindo a tudo que a gente falou aqui, conquistarem os seus sonhos, realizarem tudo aquilo que almeja. Então, por isso que eu quis trazer vocês três aqui, porque é uma história de vida muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser fantástico esse bate-papo. Com certeza. Acho que além de influenciar, é motivar, Com certeza. né? Sem dúvidas. Inspirar. Inspirar. Acho que é uma Transformar. palavra linda, né? Sim. Transformar, ressignificar. Ótimo. Ó. Vamos lá, pra gente começar um pouquinho do nosso bate-papo, eu quero que vocês estejam bem à vontade, leves, pra gente poder deixar tudo fluindo aqui. E pra gente começar, eu queria saber de você, Sara, como que começou? Eu vi que você era nutricionista e aí mudou pra design de interiores, né? Uma coisa totalmente diferente da outra, né? Uma transição de carreira, assim, muito intensa, muito profunda. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho como começou isso, como começou um pouco da sua história. Acho que começou do momento que eu estava inconformada com a vida. Não sabia muito bem o que eu poderia mudar. Mas eu tenho muito a vontade de estar sempre em crescimento, avançando. E eu estava num momento de profissão que eu falava, não tem mais muito para onde ir a partir daqui. Fui 10 anos como nutricionista, foi uma profissão ótima, me trouxe muitos aprendizados, foi muito desafiador, passei por muitos processos durante essa jornada, fiz mestrado, fiz especialização, fui para várias áreas tentando ali me encontrar e me encontrei até que chegou um momento que tá bom, o que mais? E o que mais a vida tem para me trazer? E aí eu passei por um momento, eu nunca vou esquecer desse dia, que, assim, claro, foi uma fase meio de catarse, né? Uma coisa bem significativa. Eu tava na cozinha, falei pro meu marido. Comecei a chorar, né? Falei, olha, eu não quero mais trabalhar, quero largar tudo. E aí eu só tinha vontade de ser mãe, de, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não mais a minha profissão. Porque eu tava já sentindo que já tinha chegado naquele meu ponto, meu limite mesmo. E não saí de mal com a nutrição, nada disso. Adorei todo o meu trabalho. Trabalhava em consultório próprio, trabalhava em hospital dando plantão, trabalhava em muitos lugares. Eu adorava a vida agitada, assim, sempre foi muito bom. Acho que eu me sentia útil, né, na verdade. E aí chegou um momento, teve a pandemia, começou a ter atendimentos online, e aí eu comecei a estudar muitas outras coisas que eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou muito gulosa, em todos os sentidos possíveis, mas aprender é uma coisa que eu sempre... estudar, né? Isso é bom e ruim. É bom que a gente está sempre aprendendo coisas novas, ao mesmo tempo a gente nunca fica satisfeita, né? Então a gente precisa... Acho que sempre pode ir além, né? Exatamente. Não que isso seja algo ruim, sim, né? mas é que você tem que... Pode ser tóxico. É uma linha tênue, né? E aí eu fui começar a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a ouvir sobre Deus. Uma mentora minha começou a fazer uma live de provérbios. Foram 31 dias de live e cada dia ela lia um provérbio e aquilo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a estar mais em contato com Deus e foi ele que me direcionou exatamente para onde eu estou hoje. Tem mais ou menos 3 anos isso aconteceu, é super recente. E ele foi me direcionando mesmo, falava, o que eu vou fazer, tá? Eu não quero mais ser nutricionista, mas o que eu farei?
E eu fui buscando as áreas que eu gostava. Então, eu envolvia, claro, a nutrição, a saúde. Eu comecei a estudar um pouco sobre arte, sobre beleza e a ordem. Então, a ordem é uma palavra muito importante para mim. Então, a ordem, porque foi a partir do momento que eu coloquei ordem na minha vida que tudo mudou. Inclusive, é um método validado. Eu trabalhei eu fiz uma mentoria, que tinha esse nome, Mentoria Ordem na Vida, que aí eu trabalhava saúde, rotina, que é algo que, como eu sou super organizada, sempre foi super importante para mim. Teve a parte da casa, porque no momento da pandemia eu também comecei a olhar para minha casa com mais cuidado. Eu sempre fui organizada, mas sabe quando você quer mudar também algumas coisas? Fala, tô me incomodando essa sala, né, essas almofadas, esse sofá, enfim. Comecei a pesquisar comecei a seguir design interiores, fiz cursos sobre isso e mudei minha casa sozinha. Estudo antes de ser decoradora, antes de bater o martelo oficialmente. E aí foi quando, né, Deus falou, olha, você já tem uma coisa que você gosta de fazer, por que você não vai para esse lado? Então, para encurtar a história, basicamente, eu decidi que não ia ser mais nutricionista e que eu queria, então, trabalhar com essa área de interiores. Só que para ser design interiores, eu precisava fazer um curso. Ia durar pelo menos 1 ano. Só que eu tinha pressa, né? Sempre. Eu não quero esperar 1 ano, eu quero fazer agora. Imediatista. Super, porque quando toma uma decisão, já tá decidido, assim, Sim. sabe? Você vai esperar 1 ano Gente, não quer esperar. Não quer. E aí eu vi que como decoradora eu não precisaria fazer nenhum curso específico. Basicamente, a formação são cursos livres, porque eu não trabalho com obra. Eu não preciso saber se você pode quebrar essa parede, o cano, nada disso. Trabalho com a parte da beleza, né? E da organização, de certa forma. A vida, né, em si. Você traz vida, porque Vida. você olha um ambiente todo branco. Quando você começa a trazer planta, quando você começa a trazer Os acessórios, sua alguns identidade, acessórios, sua exatamente. decoração. Então, tudo é muito escolhido com um propósito mesmo, né? Nada tá ali porque sim, né? Nada aleatório. Então, cada almofada, quadro, cadeira, arte que eu escolho para sua casa tem ali a sua identidade como principal foco. E também é uma coisa muito importante para mim. Eu ter a minha identidade, eu saber quem eu sou, para onde eu vou, do que eu gosto, do que eu não gosto. Por isso que também faz parte do meu método de trabalho, né? A identidade. E aí foi quando eu vi, beleza, posso ser decoradora. Não preciso de nada, né? Assim, nenhum curso específico de esperar 1 ano. Só precisa ter bom gosto, bom senso. E também isso foi sendo criado. Eu não tinha o gosto que eu tenho hoje. Eu percebo que hoje isso melhorou muito meu senso estético, mas nem sempre foi assim. Quem me segue no Instagram já viu como eu era antes. Mas eu acredito que faz parte da nossa evolução. Daqui a 5 anos vai estar melhor e assim. Ah, com certeza. Vai acontecendo com a nossa vida mesmo. E foi Deus. E você costuma, antes de você decorar ali um ambiente, você costuma estudar um pouco dos seus clientes? Sim, com certeza. Ah, legal. Foram 10 anos de formada e 10 anos atendendo pessoas. Então, aprendi um pouquinho sobre pessoas, né? Eu consigo hoje conversar com você e pensar em adjetivos. E aí, nesses adjetivos, eu levo para sua casa. Basicamente, seria o meu segredo. Legal. Que já tá contando para todo mundo aqui. Pois é, porque a partir disso e a partir do conhecimento que a gente tem um pouco, né, sobre estilos, decoração, estilos de vida como um todo, já consigo entender mais ou menos como deveria ser a sua casa para que ela combine com você. Ah, legal, legal. Eu tô, assim, mais interessada, né, também perguntando, porque é uma parte muito nova. E, inclusive, eu estou precisando decorar minha casa. Então, eu já tô pegando algumas dicas. Claro que você vai estar presente nisso. Sim. Mas já tô pegando algumas dicas aqui, porque é isso que a gente falou. A casa tá muito funcional, mas precisa de vida. E você vai trazer vida para essa casa. Porque funcionar, muita coisa funciona. Eu acho que a nossa personalidade. casa, ela buscou muito por uma nova identidade. Sim. E hoje ela traz para as casas as identidades de quem mora ali. Sim. Exato. Então, isso é muito legal. A sua experiência com o público Sim. faz com que você também ajude Total. o seu cliente até mesmo se achar. Se você pedir para eu decorar minha casa, Eu também. O profissional da saúde, Eu sei minha ele identidade, cuida, mas né? Ele é funcional. Exato. Exato, cuida. O profissional da saúde, qualquer profissional da saúde, ele aprendeu a cuidar. Então, você nunca vai olhar só com um olhar estético. Você vai olhar sempre com um olhar muito mais cuidadoso Sim. para o cliente e para a certeza. necessidade dele, para Sim. imprimir a personalidade que ele precisa. Sem dúvida. Sim. Olha Eu que hoje eu tô te conhecendo mas hoje, é mas eu já isso. consegui pegar a essência do que você faz. E se eu não tivesse tido esses 10 anos de formada, eu não seria hoje a profissional que eu sou, que em pouco tempo eu me sinto uma profissional muito boa, muito competente, tenho feedbacks muito bons,
mas porque tem toda uma história de vida também, né? Com certeza. Então, é eu começar do zero, você entender. Eu te lembro que eu tive medo, meu Deus, e se eu falar pra pessoa comprar o sofá errado, não vai entrar, não vai ficar bom, né? Ela vai ter gastado dinheiro no sofá errado. Claro que é a insegurança do começo, você ainda não Sim. sabe, mas hoje em dia isso não é mais um problema. Mas é o A gente medo. coloca mesmo. uma manta no sofá ali que vai dar o charme no sofá. O ruim que eu pensava, no ruim assim mesmo, ele não vai saber muito que tá dando errado, né? Assim, mas eu vou. Então imagina, mas passo rápido esse medo, depois que a gente aprende a mexer nas ferramentas também, isso tudo fica muito legal. mais simples, né? E não acaba mais sendo mais leve, né? aterrorizante. É. Sim. E você, Tayane, me conta um pouquinho. Você sempre quis ser advogada? Sempre quis ser advogada. Tipo, desde o ensino médio, assim, você sempre sonhou? Sempre quis ser advogada porque a esposa do meu tio, ela era advogada. E eu falava, gente, Que ela profissão anda maneira. todo dia ela anda maravilhosa, ela briga em audiência. Eu quero é isso. E eu sempre quis isso. Legal. E aí eu fui fazer vestibular. Passei para Relações Internacionais na UERJ. E não passei para Direito. E aí eu fui fazer Direito na particular. Quase fui crucificada. Como que você passou para a UERJ e você não foi? Porque eu queria fazer Direito. E fui. Foco, já Sabe tinha o um que Com foco. certeza. E aí, ao longo dos anos, a faculdade vai ficando extremamente difícil. E a minha faculdade, ela sempre teve uma veia maior de incentivar os alunos a tanto a parte da pesquisa quanto de como o seu trabalho pode ajudar o outro e a você mesma, né? Sim. Lá, Veiga de Almeida, na Tijuca. Ah, eu também estudei lá. Maravilhosa. legal. Veiga é uma casa. Eu ficava assim, gente, não aguento mais. Quando que eu vou sair desse lugar? E hoje eu amo entrar na Veiga. Eu passo ali, minha cabeça vem um filme. E aí, no último período, pandemia. Só que antes disso, eu falei, cara, eu vou fazer logo a prova da OAB. Eu já estava trabalhando no escritório aqui da Barra, que me sugava. E falei, vou fazer logo a prova da OAB, me livrar disso, porque senão não vou poder advogar. Senão você vai ser mais um bacharel. E você passou de primeira? Passei de primeira. Porque é um terror dos É um advogados, né? terror. Minha pressão subiu na hora da prova. Eu não tenho pressão alta. Minha pressão subiu na prova. Eu falei, gente, mas eu tô bem. Eu sei qual é a peça, tá tudo bem. E passei antes de me formar. E aí veio a pandemia em 2020. E aí eu estava aqui na Barra e eu lembro que não tinha ninguém. A Avenida das Américas, o sinal aberto. Foi horrível. E aí meu chefe falou, não, mas a gente vai trabalhar. Você pega o seu computador e quando eu precisar, você vai vir pro escritório. Aí eu, pô, tá bom, vou ficar à disposição dele. E eu fui para casa com o notebook do escritório, fazendo TCC e 11 matérias online e trabalhando full time pro meu chefe. Vim para a Barra várias vezes no meio da pandemia e eu falei, cara, eu não quero isso para mim. E ali, cada vez mais, a minha veia de, cara, eu vou arriscar, eu quero o meu escritório, eu quero os meus clientes. E aí, eu trabalhava com imobiliário. E eu falei, cara, ainda não é por aqui. E meu chefe falou, mas você quer viver processando a Oi? Viver fazendo audiência? Você acha que isso é vida? Você acha que você vai ganhar dinheiro? Ele tinha muito dinheiro. E eu ficava, cara, mas será que só tem isso? Eu comecei a buscar. Porque todos nós somos consumidores. Não existe pequenas causas para o consumidor. Eu tenho ações de 100 mil reais de banco. Não é pequenas causas. Tudo é consumo. A gente vende produtos e serviços. Somos prestadores de serviços e somos consumidores. Tudo é uma relação. Eu quero estar nisso. Se você falar assim, vamos entrar com processo, você falar, não, não quero. A minha essência é te trazer o contrário do que você tem direito, do que você pode ganhar, do que você pode usufruir. Então, assim, eu vim com o propósito de facilitar toda essa questão. E aí, em 2020, fui estudando, passou a pandemia, 2021, e eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Peguei minha carteirinha da OAB e eu falei, todo mundo vai saber que eu sou advogada. Eu vinha no cartório aqui no Downtown, tirava foto, fazendo diligência. Estou no fórum com meu chefe tirando foto de processo. Estou no fórum tirando foto. E aí começou a vir a galera com problema de banco. E eu demorava 1 mês para fazer um processo, que hoje eu faço em 1 hora. Caramba. Com medo. Só que eu falei, cara, eu preciso vencer o meu medo. Porque eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero curtir a minha vida. Eu quero, que nem o meu professor, meu mentor Renato Porto fala, eu vou no restaurante que eu quero, eu não olho para o lado direito do preço. Sim. Eu aproveito a vida. E é isso que eu proporciono à minha família, à minha filha, é isso que eu vivo e eu amo viver dessa maneira. E aí fui juntando, até que um belo dia meu chefe gritou comigo. Eu falei, gente, gota d'água, tô enchendo o bolso dele,
trabalho 12 horas por dia, acabou. E eu saí. 3 meses depois eu engravidei. Só que eu não poderia engravidar. Eu tenho alguns problemas de saúde que eu não podia engravidar. Eu ia precisar de um tratamento. Então, assim, gravidez, para mim, um filho era algo que eu teria em 10 anos. Sim. E eu falei, cara, tudo que eu pedi a Deus, que era ser mãe, ele me deu. E eu falei assim, cara, Deus tem um propósito para mim. Eu fiquei meses tentando entender, mas eu confiei nele. Exato. Deus tem um propósito para mim. Se nesse meu início, nesse meu gás profissional, eu tô grávida, sem poder engravidar, sem poder ter um filho, gerar um filho, é porque Deus tem um propósito muito Isso traz grande na muita minha segurança vida. pra gente, né? Quando a gente Muito. E eu entende confiei isso. em Deus. Falei, cara, Deus tá me dando essa missão de ser mãe, porque eu chorei muito. Deus, poxa, Imagina. eu vou poder ser mãe, cara. Como assim? Não... Bate um desespero, né? Exatamente. Eu falei, cara, eu vou começar a juntar dinheiro, porque eu vou ter que fazer fertilização, vou ter que, né, viver essa jornada. E aí Deus falou, eu te dei o que você pediu. Você orou muito pedindo por isso. Agora segura e vamos. E, cara, minha vida mudou completamente depois que eu fui mãe. Eu engravidei final de 2021, descobri uma turbulência e eu não parei. Comecei a fazer muita diligência, muita audiência. Até hoje eu presto serviço para escritórios fora do Rio. E foi continuando. Na época eu tinha 8 clientes, 8 ações mais ou menos. Hoje eu tenho total 758. Se você pegar meu nome do Brasil, eu tenho 758 ações tramitando, tenho muita coisa, graças a Deus. Uma semana antes do meu parto, eu fechei um inventário de 30 mil reais. Aí pergunta se eu sei fazer inventário. Você sabe fazer? Sei. Claro, Sei, vamos fazer. Sai o que ela excelente. deixou XYZ, não tem filho, não tem ninguém. Fiz muitos amigos aqui na Barra e eu liguei pro meu amigo do cartório no Recreio. Me salva. Vamos juntos. Fizemos uma reunião. Ele, Tayane, você tá com quase 9 meses. Eu falei, não, mas é isso aí. E eu andando bonita com um barrigão de 8 meses, não tinha sapato, porque eu tava muito inchada, eu tive pré-eclâmpsia. Eu muito inchada. Fiz reunião, assinamos a escritura, cliente em Brasília, eu aqui, show. Montou o inventário. Montei o inventário, registramos e seguimos a vida. E é uma cliente que até hoje ela sabe que eu estava grávida, que eu não sabia, que eu estudei, passei dias estudando o caso dela para fazer o quê? Com excelência. Exato. Né? Busquei um parceiro, um grande amigo que eu fiz de cartório, da minha época que eu trabalhava por aqui, e fomos juntos, porque eu falei, cara, Deus está me dando essas missões. Eu pedi a Deus cliente, eu pedi a Deus para transformar vidas. E é o que eu faço hoje, eu transformo vidas. Né? Eu tenho um cliente que, por exemplo, doente, com câncer, ele recebeu 8 mil de indenização. Isso muda a vida de uma pessoa humilde. Com certeza. Né? Então, assim, eu tenho todo tipo de público de cliente. Muitas vezes as pessoas falam, mas qual é o seu público? Para quem você quer trabalhar? Eu falei, quem tem problema. Todo mundo. Todo mundo. Exatamente. Advoga Então, para todo mundo. Eu tenho uma cliente que eu sou procuradora dela no Brasil, ela mora em Orlando, e eu tenho um cliente que mora lá no Beira-Mar. Que todos me respeitam da mesma maneira, cobro da mesma maneira e tudo ótimo. E a minha virada de chave, que eu pedi muito a Deus direção, que eu chorei muito nos cultos pedindo, foi a maternidade. Porque eu nunca me achei capaz de hoje gerir um escritório com quase 800 processos, tenho uma equipe de 3 pessoas, eu tenho hoje a minha própria sala de reunião separada, né? Tenho um escritório do jeito que eu sempre sonhei. Eu olho meu nome na porta e falo, esse escritório é meu. Muito legal. É meu, eu consegui. Sim. Então, assim, a minha virada de chave, cada pessoa tem a sua virada. Sim. A minha aconteceu dessa maneira, porque eu me subestimei por muito tempo, por conta do que eu vivi com essa relação de trabalho. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo hoje o extraordinário. E é isso, cada vez mais, né? E eu falo que a minha inspiração master é Marcela, que eu vou virar mentorada. Até minha mãe, gente. Minha mãe, a maior fã da Marcela é minha mãe. Não, é a sua mãe, ela supera. Tem uns haters que sempre comentam, né, alguma coisa de anúncio, enfim. Sempre. E aí a mãe da Tayane tá lá. Vocês não conhecem a Marcela. A Marcela é maravilhosa, a Marcela é ótima. Vocês não sabem o que vocês estão falando, um. né? Então, assim, mulheres inspiram mulheres. Sim. Né? Hoje eu dou mentoria para jovens advogadas. Ai, que legal. Então, assim, mulheres inspiram mulheres. Nada Sim. homens, tá? Mas nós, mulheres, a gente tem um diferencial, essa força é diferencial. Sim. E foi mais ou menos tudo isso. É que a gente tem a força e sensibilidade ao mesmo tempo. Exatamente. Como é que supera isso? Não tem Não como. tá. Não tem como. O olhar que a mulher tem sobre negócios,
o toque da mulher numa empresa muda Não, faz tudo. toda a diferença. Com certeza. Você muda vê aí tudo. uma empresa, né, que tem só homem, você não vê um ambiente muitas vezes organizado, um Sim, ambiente bonito, Sim. leve para você trabalhar. Sim. A CEO do Nubank é uma mulher. Sim. Então, assim, o Nubank Nossa. fez uma distribuição de crédito surreal para jovens, para estimular. Você vê os bancos que são mais tradicionais, eles não fazem isso. É verdade. Então, Tem que ter o esse olhar. toque feminino, tem que ter o ter. olhar. Porque a mulher, ela costuma olhar mais adiante do que os nossos olhos podem enxergar. A gente tem o nosso lado racional, só que a gente tem E a gente sabe equilibrar muito bem, tanto o emocional Exato. quanto o racional. Exatamente. E aí tá o nosso diferencial. A gente- E você, a gente Deisiane teve essa Reis? conexão. Conta um pouquinho. E, gente, acabou o podcast. Muita Acabou o história. podcast. Vai dar ela agora? Não, Deisiane você- Reis tem muita história uma pra história. contar. Bom, eu disse a primeira vez que eu seria empresária com 7 anos. Uau. Eu, Mas como é eu que posso você viu que era visionária. empresária? Com 7 anos, eu olhei a minha realidade de vida, de ver aquele quintal que nem saneamento básico tinha. O banheiro era lá na frente para você fazer suas necessidades. Eu falei, eu não quero isso aqui para minha vida. Eu vou ser dona de empresa. E na época, eu lembro que meu X ia falar, ah lá, Alice, no País das Maravilhas. Bob, já pegou seu Velotrol, Bob? Fantástico Mundo Total. E eu hoje consigo entender porque era muito fora da realidade, sabe? Da minha família, de entender aquilo, a magnitude do que eu estava falando ali. Como assim essa garota acha que ela vai ser alguma coisa, né? E eu falei, eu não quero. Eu tinha isso na minha cabeça, eu não quero isso daqui. A mãe solteira, que criava 2 filhos de pais diferentes. Com 12 anos fiz teste de DNA e conheci meu pai, no dia do teste de DNA. E meu pai me prometeu uma vida melhor e não me deu nada. E eu falei, vamos embora, a gente consegue. E minha mãe, com muito pouco conhecimento, falou assim, não, você vai estudar. O sonho da minha mãe era eu me formar numa faculdade. Fiz meu curso técnico na Raça, né, um curso técnico de enfermagem. Fui trabalhar como manicure para ajudar para ir para a escola, pagar o curso e tudo. E quando eu decidi entrar na faculdade, fui chamada para uma clínica de vacina para trabalhar como técnica nessa clínica, junto com 2 médicos. E com 6 meses, eu percebi... A primeira coisa que eu fiz nessa clínica foi mexer na gestão. Eu mexia na gestão. Com 3 meses, eu já dominava o ambiente e mandava em todo mundo, né? Todo mundo me obedecia. Aí eu gostei disso daqui, que todo mundo me obedece. Eu quero isso daqui. E aí, com 6 meses, eu falei assim, paga um pouco mais o meu salário para justificar eu pagar uma faculdade. E eu ganhava, tipo, R$1.000 e a minha faculdade era 600. Né? Eu passei muita necessidade. Quando eu entrei na faculdade, uma tia minha, que eu escolhi fazer enfermagem por ela me inspirou, virou para minha mãe e falou assim, eu acho uma covardia você incentivar a Deise a entrar numa faculdade sabendo que ela não tem a menor condição de se formar. Aí minha mãe, você não conhece a Deise. Se ela começou, ela vai até o fim. Então, no meu relato, eu falei que o mais difícil para mim foi me formar. Quando eu me formei, eu pegava assim meu bastão, aí tava aquela comemoração, e eu olhava assim, tipo assim, parece que eu tô vivendo, eu olhava, é isso mesmo? Eu tô vivendo isso aqui? Foi muito fora da realidade, eu me formar numa faculdade. E aí, quando eu me formei, eu falei, ninguém me segura. 1 ano antes de eu me formar, nessa clínica de vacina, eu tinha pedido para sair, e aí o dono me chamou, o médico me chamou e falou, você precisa voltar. Falei, olha, quem dá passo para trás é caranguejo, vamos negociar. Maravilhosa. O que você pode me dar? Ele, eu quero que você gerencie. Eu falei, já mandem tudo aqui. Quero outra coisa. Aí ele, então eu quero que você seja minha sócia. Eu falei, então tá bom. Olha, Então eu quero tudo dividido, 50-50 para todo mundo, vambora, eu aceito. E aí me tornei sócia da clínica de vacina 1 ano antes de me formar na faculdade, né? Faltava 1 ano para me formar. Foi muito difícil, mas eu sabia exatamente o que eu queria. Com 5 anos ali, eu falei assim, não tem mais para onde eu ir. Não tem mais para onde eu crescer. Ele já estava estabilizado, 30 anos de medicina, muito conhecido, e ele queria que eu voasse dentro do ninho. E eu falei, olha, com todo o respeito que eu tenho e gratidão, tá na hora de eu seguir minha jornada. Saí, fui morar em Rondônia, lá em Cacoal. Pertinho. Meu Deus. Falei assim, pintou uma oportunidade, eu falei, eu vou. Fui para ficar 6 meses, quando deu 3 meses, eu falei, não dá não, gente, tô acostumada com o Rio de Janeiro. 3 ruas na cidade, não, eu preciso ir embora. Vim embora com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, sem nada mesmo. E minha amiga, ainda acolhi uma amiga na minha casa que falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu posso te dizer o que eu quero.
quero ganhar uns 4 mil reais sem eu fazer nada, que eu pago meu aluguelzinho. Vou dar aula na faculdade, já era docente, né? Já tinha feito a especialização. Vou dar aula numa faculdade. Depois eu vou dar cursos e vou viajar o Brasil inteiro. Aí ela, já começa que ninguém ganha 4 mil sem fazer nada. Falei, mas você me perguntou o que eu queria. Não que eu vou fazer, Não que eu vou fazer. É. E aí, no dia seguinte, me ligaram lá de Belém do Pará para falar que meu pai estava muito mal. Eu larguei tudo, fui para lá ajudar a cuidar dele. Ele ficou 15 dias internado e aí ele faleceu no final de janeiro. Quando eu voltei assim, e aí, Deisiane? Vou descer, vou imprimir currículo, que eu não tinha nem impressora, né? Vou imprimir currículo e vou lá para a faculdade bater na porta. E aí a minha professora, na época, que era uma ex-professora minha, me ligou. Você está fazendo o quê? Eu falei, olha, que coincidência. Eu estava justamente imprimindo o currículo para poder levar. E ela, Deise, vem que eu preciso... Um professor pediu demissão hoje, eu preciso de uma professora aqui. Eu nem fiz entrevista, entrei dando aula. Ali eu já montei meu primeiro curso de perfuração de orelha na minha primeira empresa. E aí eu dei o primeiro curso no Rio, no segundo eu já estava viajando o Brasil inteiro. Meu pai deixou uma pensão para mim. 1 ano depois eu estava ganhando 4 mil, sem fazer nada. Fazer nada. Tinha Ou dado seja, aula na faculdade. Você teve uma visualização e ela aconteceu. Exatamente. Eu falei, é isso que eu quero. É a questão do foco, né? Eu acho que isso, para quem tem a ver empreendedora, isso é muito natural, esse foco e esse objetivo daquilo que quer e daquilo que não quer. Sim. Eu, apesar de ser enfermeira e amar a minha profissão, eu não queria assistência. Eu sempre soube que não queria assistência. E mesmo na formação, quando eu falava, eu não vou para o hospital, o pessoal me ridicularizava, ria da minha cara, me caçoava. Quando eu comecei a dar curso, eu lembro que tinha colegas que entravam na live para me zoar, para debochar de mim. Não, a gente, como profissional da área da saúde, sofre O muito tempo quando a todo. gente Sai voa outros caminhos, né? A gente sai do trilho da assistência, então a Meio gente... que não parece que é fora da realidade quando você fala assim, vou fazer dinheiro fora de hospital. Gravar stories, então, postar no Instagram, nossa, fora da realidade. Você quer ser blogueirinha agora? Exato. E eu fui. Aí eu comecei a fazer 5 mil por live, eu comecei a fazer 24 mil por turma aí na pandemia. Eu era seguidora. Olha, tá vendo? Olha onde eu estou hoje, tá vendo, gente? Acredite nos seus sonhos. Sim. E aí, na pandemia, quando eu bati o dígito de 100 mil no meio da pandemia, eu falei, cara, eu posso ir além da enfermagem. E começou a vir um desejo no meu coração muito grande de extravasar, de falar para a enfermagem, mas de ensinar qualquer pessoa. E aí eu fiquei com aquilo ali no meu coraçãozinho, tava tudo dando certo, né? Por que você quer parar uma coisa que tá dando certo? Mas a gente inconformado... A gente é fominha, né? Fominha. É isso aí, os inconformados com a zona de conforto, que não aguenta, não sentir aquilo ali e deixar para lá. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer. Mais 1 ano se passou e nada, eu não fiz. E aí a vida, quando você não sai do lugar que você precisa sair, a vida vai lá e fala assim, tá bom, minha filha, vamos lá que eu vou te empurrar. E aí, ela faz esse favor. ela faz esse favor. No final em 4 de outubro, eu tive toda uma ideia de uma assessoria de negócios, porque eu comprei um Aras. O Aleatório. quê? Comprou um Aras? Aleatório nesse meio tempo. Vamos decorar Nunca o montei Aras. num cavalo. Nunca montei no cavalo, mas quando eu tava ali naquele Aras, eu falo que o Aras ele foi a minha virada de chave, porque quando eu tava ali, eu falei assim, se eu administro isso aqui, eu administro qualquer negócio. Sim. E aí eu deixei quieto, toda a ideia montada. No dia 4 de outubro, eu montei toda uma ideia de uma assessoria de negócios e deixei. Em dezembro, eu caí da minha égua, fraturei a minha coluna e fiquei sem andar, tá bom? E aí a vida falou assim, você não vai se movimentar? Então eu vou te movimentar. E aí, paralelo a isso, a minha sócia também lesionou a coluna dela e também ficou sem andar. Ficou eu e ela de cama. E aí, como é que a gente trabalha e faz dinheiro? Perdi tudo, porque não podia trabalhar. E falei, cara, eu tenho mãos e conhecimento, é isso que eu vou usar. E com 20 travesseiros em volta de mim, comecei a mentorar, comecei a dar mentoria de negócios, eu comecei cobrando R$1.000, em 1 ano eu já estava cobrando 10 mil. Eu começou a vir profissional de tudo quanto é área, eu assessorei restaurante de comida japonesa, o problema estava no salmão. Tá? E aí aquilo ali tomou uma proporção muito grande, até que eu falei, eu preciso expandir. Eu preciso contratar um time de operacional e expandir. Foi quando veio a Aurum Venturi, que é a minha assessoria empresarial direcionada para profissionais da saúde, porém, já tem vindo profissionais de outra área. Eu cuido aí, ó. Vamos conversar. E aí, eu peguei toda essa minha experiência de gestão, que é algo que eu amo fazer desde quando eu comecei lá
novinha como técnica de enfermagem. Hoje, olha que coincidência, hoje eu faço, coincidência não, né? Curiosidade. Hoje eu faço praticamente O que você exatamente fazia. o que eu fazia quando eu comecei com 3 meses como técnica de enfermagem naquela clínica, dominando e mandando em todo mundo. E hoje eu faço exatamente a mesma coisa, né? Eu demorei para me encontrar. Às vezes, a gente demora um pouco para entender o nosso lugar no mundo. Como eu vim de muito baixo, eu não tive referências, minha família me chama de Dora Aventureira, né? Eu fui a exploradora na minha família. Hoje eu sou uma das mais bem-sucedidas na minha família. E a minha família, ela vibra muito isso, porque ela fala assim, se a Daisy fala que vai, ela vai fazer. Ela consegue. Ela consegue fazer. Depois da faculdade... Depositaram muito essa confiança em você, né? Depositaram, amiga. E assim, eu fico assim, gente, é uma responsabilidade muito grande, Muito. porque Você é referência? eu sou a referência de uma família gigantesca, né? Minha avó Sim. tem 10 filhos. E o peso disso, né? Exatamente. Não só... E eu acho muito legal isso, porque a gente se torna referência não só ali naquele ambiente. Você vai à igreja, as pessoas começam a querer conversar com você. Qualquer lugar que você vai, as pessoas começam a sugar um pouco de você, porque você jorra. Né? Você se Nós, destaca, empreendedores, a gente jorra. Isso tá muito vinculado também com posicionamento, né? Que é o que a Sim, gente transborda pra sim. pessoa. Sim. Ela nunca vai saber que você jorra ali, como você disse, conhecimento, se você não transborda isso pra ela. Então tá muito vinculado também com o posicionamento de tudo. A imagem Numa que você, né? conversa, na rede social. E tá atrelado sempre a isso, né? E aí eu falei, olha, eu preciso ajudar essas pessoas que hoje estão ali no operacional trabalhando dentro daquilo que elas amam. Eu preciso ajudar elas a cuidar daquilo que elas precisam. Porque todo mundo olha para o técnico, mas elas esquecem que, a partir do momento que você vende um produto ou um serviço, você tem um negócio que precisa ser visto. Então, hoje, com a Aurum Venturi, eu cuido do negócio de vocês. Maravilhosa. E essa virada de chave, assim como vocês mesmos falaram, né? Cada uma de vocês teve uma virada de chave diferente. Aqui as pessoas já devem me conhecer também, mas eu também tive um pouco dessa virada de chave. Pra mim, era algo, assim, inegociável passar Natal e Ano Novo com a minha família. E aí, quando eu casei, né, que aí eu me casei com o Arthur, ele falou assim, não tem condições de você dormir fora de casa no Natal e Ano Novo. Eu não te dou essa oportunidade. A gente vai ter que mudar alguma coisa aí nessa história, porque não tem como. E aquilo pra mim também foi assim, era uma coisa que eu já pensava muito e se consolidou muito depois que eu casei. Porque antes a gente não tem, vou pegar um extra, a gente é assim, né? Vai Profissional tocando da área da tudo. saúde. Isso, É. profissional da área da Vai saúde é indo. sempre É um dinheiro, extra. pega um extra. É um dinheiro, e aí a gente ganha dobrado quando trabalha no Novo, Natal. Mas aí, quando a gente já tem um conceito família, a gente já começa a pensar diferente, Isso aí. né? Todo mundo aqui tem Que é família, liberdade, né? essa liberdade. E a minha virada de chave também foi muito referente a isso. Você faria alguma coisa diferente, Sara? Na Sara de 5 anos atrás? Você é um pouco mais atualizada, na Sara de 1 ano atrás. Você faria alguma coisa diferente, assim? Tem um temperinho que você colocaria ou algo que você tiraria? Acho que é o super clichê, né? De acreditar mais na gente, talvez, sabe? É aquele medo. O medo não me paralisa, mas às vezes ele fica ali na minha cabeça, assim. Eu tô fazendo, mas tô com medo, né? Acho que acreditar mais em mim mesmo. Porque a gente sabe, né, o que a gente tá fazendo. A gente só tem, às vezes, é medo dos outros, da opinião, né? Se vocês pararem pra pensar, todas as três, todos nós, né? Nós 4, a gente falou de uma coisa muito ali mascarada, mas que tá aqui. 2 coisas, na verdade. Deus, que a gente falou muito disso, não diretamente, mas a gente falou muito, e falamos de propósito. Cada uma de nós aqui falou um pouquinho, mesmo que ali entre linhas a gente falou muito de propósito, sobre, você falou agora, acreditar mais em si, eu sabia qual era o meu potencial, eu sabia que ali eu não ia evoluir, que eu poderia ir além. Então, tá muito vinculado também, né, com tudo que a gente tá falando aqui, porque o propósito é aquilo, é o gás que a gente tem Só isso. Sim. pra poder caminhar, pra poder fazer o que a gente não O adianta. porquê, né? Exato. Imagina você acordar e pensar assim, vou fazer por fazer.
não tenho nada Vou que... fazer qualquer coisa. Vou fazer qualquer coisa, vou fazer... Tá bom do jeito que tá. Então, acho que quando a gente entende isso também... A gente falou... Você acabou de falar, né? Que é algo clichê. Propósito, hoje, também banalizaram muito essa palavra, né? Uhum. Parece algo clichê. Mas quando você entende na íntegra o que significa o propósito, quando você entende, quando você sabe o seu... Aí você entende que você pode ir muito além. Inclusive, na fundação de uma empresa, vem lá, visão, missão, valores e propósito. Propósito. Porque se você não sabe qual é o propósito pelo qual você faz aquilo ali, não tem muito sentido. Tem que ter propósito. Exato. Por que você existe se você não tem um propósito? Exatamente. Mas eu acho que o propósito a gente também descobre ele. Claro. Se você tá parada, você não vai. Qual é o Não seu tem propósito? como, Não sei. Então, talvez o mal visto, né? O propósito seja porque... qual é o meu propósito? Eu não sei. Enquanto isso, eu tô aqui sentada olhando a televisão. Gente, não vai achar. Mas aí é que Exato. entra você ter o seu momento com Deus. Sim. É, porque você tem direcionamento quando você tem Exatamente, esse momento. exatamente. Pedir o direcionamento a Deus. E pra Quando você ter... está muito perdida. Eu vivi muito isso. Sim. Uma fase muito acelerada. Inclusive, você ganhou um de devocional. perdida. Ganhei um devocional, gente. Eu fiquei tão feliz todo dia. Acordo cedo. Quando a Sara acorda, a gente lê juntas. Ela não entende nada, mas ela É fala isso. amém. Mas já Amém, tá Sara? ensinando a Amém. criança. Com certeza. Sim, e todo dia à noite a gente fala com Jesus. E criar hábitos, né? Criar essa Sim. rotina, mesmo que ela não entenda agora, mas ela vai lembrar em algum momento, assim, caramba, mamãe fazia isso. De manhã ela tirava um tempo, ela falava Deus. Sim. Ela vai lembrar de alguma coisa relacionada a isso, né? E criar esse hábito familiar de estar todo mundo próximo a Deus, ele é muito bom. Sim, sem dúvidas. E você, Tayane, faria alguma coisa diferente Não, da Tayane de 1 ano? não, porque eu acho que eu não me arrependo de nada do que eu faço. Eu nunca me arrependi de nada. Porque eu acho que o conjunto das minhas ações que fizeram quem eu sou hoje. Então, assim, tudo foi necessário. Foi necessário passar por cada fase, cada problema, cada desafio para me tornar quem eu sou hoje. Então, não mudaria nada. Daisy? Olha, eu sempre, como uma boa colérica, eu sempre acho que eu posso fazer melhor do que eu fiz. Mas essa questão de que aquilo que eu vivi me trouxe até aqui, isso realmente é muito forte. Porque quando você para analisar a sua vida numa linha e você vê como as coisas vão se encaixando igual peça de Lego e você vai entendendo, entendi por que eu passei por isso aqui, é para eu hoje em dia ser mais forte nesse lado, ou para eu vencer coisas que eu ainda não tinha vencido. Então, claro, eu acho que talvez eu coloquei isso quando eu escrevi para você. Nesse último ano, principalmente, eu acho que eu mudaria o entendimento de lidar com pessoas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com aquilo que vai contra os meus valores, como, por exemplo, gratidão e justiça. Lidar com pessoas ingratas e lidar com pessoas injustas mexe muito comigo. Que, inclusive, são as nossas duas Exatamente. características, né? Que a gente já passou Quando a gente por situações... quando a gente para pra conversar... É onde a gente se encontra e cola, né? Então, assim, nos últimos... Nem vou falar 1 ano, mas nos últimos 3 anos eu tenho lidado muito com isso. E isso tem sido muito desgastante para mim. E aí, nessa virada de ano, eu falei, não, eu não vou mais lidar com isso. Não aceito mais isso. Então, eu fiz uma virada de chave muito grande onde eu botei um não permito mais até aqui. Então, eu acho que se eu pudesse mudar, eu teria feito isso um pouco antes, entendeu? Eu acho que teria gastado um pouco menos da minha energia. Mas não vou dizer que me arrependo de ter vivido, porque me lapidou para que hoje eu possa tomar uma decisão muito certa de falar, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, acho que eu teria tido esse insight de eu preciso entender que pessoas são assim, vambora. Porque quando a pessoa faz algo a você, e aí pessoas se entendem aí, pessoas do seu ciclo íntimo, até quem não é do seu ciclo íntimo, isso mexe muito com a gente, né? Quando vai no valor, mexe muito. E isso mexeu muito comigo nesses últimos anos. Eu tive um pouco de dificuldade de entender, de lidar, porque eu pensava assim, poxa, eu tô dando tanto. Como é que essa pessoa tá sendo tão ingrata assim comigo, tão injusta? Por que ela tá sendo injusta? E eu tive dificuldade de lidar com isso. Mas a maturidade, o entender depois que faz parte, isso é bom pra você vai vencer nessa área aqui. E se tirar um pouco do centro, eu acho, né? Eu falo super por mim isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa tá sendo ingrata com você. Só que não é com você.
Então ela não é, é assim. Ela é assim. não é você, sendo você ou não vai fazer muita diferença. Então, quando eu falei, eu me tirei do centro e falei, gente, é por isso que eu falei, a humildade foi super importante. É uma virtude que eu tento trabalhar junto com a paciência todos os dias. Que, querendo ou não, elas estão super conectadas, né? Uhum. Você entende que não é sobre você, é sobre o outro mesmo. Então, você se tira do centro. Uma das coisas que eu estudei em todo esse percalço dessa vida foi filosofia, o estoicismo, que fala muito sobre isso, pra gente se atentar à realidade, a realidade como ela é. Então, injustiça, isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Mas a gente precisa se blindar de alguma É muito forma. mais uma questão de eu não vou mudar quem eu sou porque pessoas ou ambientes tentaram mexer naquilo que vai contra aquilo que eu acredito. Então, Mas você é se muito sobre blinda. isso. Isso aí. Quando a pessoa faz isso com você, ela diz mais sobre ela do que sobre você, exatamente. Então, existe uma linha, um limite, que é o que eu tô falando, o limite de, Sim. não, peraí, daqui eu não vou mais gastar minha energia. Sim. Então, eu acho que se eu pudesse mudar algo, eu acho que eu gastaria menos energia. Concentraria energia no lugar certo. Exatamente. Recado rapidinho para você que está assistindo esse episódio. Eu me chamo Rossini Fernandes, sou o diretor do programa e venho aqui abrir esse espaço para você, empresário, empreendedor, prestador de serviço que está assistindo. Vamos liberar esse espaço aqui do programa para anunciar o seu produto, o seu serviço, de forma vitalícia e por uma taxa bem pequenininha. Vou deixar um QR Code aqui embaixo, você vai falar nesse WhatsApp diretamente comigo e eu vou te explicar como funciona e o passo a passo para você ser o próximo anunciante do nosso programa. Pessoal, antes da gente voltar para esse bate-papo incrível, eu quero pedir vocês para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal. E agora a gente vai dar a deixa aqui para elas falarem o que o coração mandar. Ah, lá vem. Sarinha, Aham. o que você deixa de lição para as pessoas que estão ouvindo você? Lição. Eu com 35 anos tentando dar alguma lição para alguém, tá? Não, você não vai dar uma lição. Você vai agora deixar o seu coração transbordar de tudo que você já viveu nesses 35 anos para uma pessoa que, de repente, tá te observando, tá te assistindo agora e fala assim, caramba, é isso. Sara falou que eu preciso fazer. Legal. Acho que primeiro, você confiar em Deus, óbvio, né? Acho não, é isso. É isso. Você entender que você tem um pai que tá lá no céu olhando todos os dias pela gente e que a gente pode pedir coisas, pedir ajuda, pedir orientações, pedir qualquer coisa. Porque, eu já tenho muito, não vou pedir. Vai pedir sim, você pode agradecer, mas vai pedir também. Então, pedir o que você quiser, de verdade, seja saúde, seja uma orientação, seja uma mudança de emprego, de estado, de carro, família, não sei. Eu acho que primeiro a gente precisa pedir. E aí depois, óbvio, né, vai vir, as respostas virão. E aí a gente precisa seguir. Porque se a gente pede, você não pediu uma filha? Pedi muito pra ser mãe. Veio do jeito que você imaginava? Não. Não, até melhor. Bem melhor. Veio até melhor. Né? Independente do momento, foi o que eu Exato. pedi a Deus. Sim. O momento é ele que determina. Total. Então, acho que é a gente falar com Deus e pensar que, às vezes, a gente tá com muito na dor. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Como é que você fez pra mudar de carreira? Você mudou tanto nos últimos anos. É o querer sempre mais, assim, né? Esperar... Porque eu sempre soube que eu podia mais. Eu não sabia muito como. E aí eu fui pedir a Deus e ele me disse. Mas acho que a gente não deixar... Porque, querendo ou não, a gente ouviu tantas histórias aqui, parece que tudo a gente acaba circulando, porque a gente sempre começa lá do nosso início. Eu acho que hoje, o momento que a gente está de vida, né, nós com empresas sólidas sendo solidificadas, a minha ainda é um bebezinho. Acho que eu olho hoje, eu vejo que começou lá de quem eu era antes da Sara, que arrastava móveis dentro do próprio quarto, porque queria mudar a organização, a decoração. Agora você entende, né? Agora entende. Foi o que eu falei. Eu queria arrumar armários, as minhas amigas falavam, vamos lá para arrumar seu armário, entendeu? Porque a organização, a decoração, a beleza, eu sempre busquei isso de alguma forma. Então, se você está um pouco na dúvida do que fazer, para onde eu vou na minha vida, acho que se recolhe, sabe? Fica um pouco quieta mesmo, tenta escrever um pouco da sua história, as coisas mais importantes da sua primeira infância, que seja, que talvez a resposta esteja ali. Sim. E é isso. Tayane? Bom, eu acho que todos nós temos uma missão aqui, né? Todos nós temos um propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Você vai encontrar, você vai achar.
né? Fale com Deus, que nem a Sara falou, se recolhe um pouco, olha para dentro e segue o seu caminho. Não tem outra alternativa. E uma frase que vem me perseguindo nos últimos meses, que eu venho muito implementando, é a inteligência sem o planejamento, ela não adianta de nada. Você vai ser um diamante guardado. Então, assim, vejo muita gente querendo mudar a vida, mudar de vida, mudar de carreira e tá sentado no sofá falando, poxa, eu queria. Levanta, vence o medo, não deixa o medo te paralisar. Dá vontade de chacoalhar essas pessoas? Muita, eu conheço várias pessoas, né? As minhas mentoradas, todas que chegaram para mim foi da mesma maneira. Eu tenho medo de falar com o cliente que eu perdi o processo dele. Eu tenho medo de responder o juiz quando ele é grosseiro comigo. Então, assim, não dá para se viver com medo. Então, assim, a vida é feita para se viver. Eu passei um período de CTI com uma infecção quase generalizada. Depois disso, falei, cara, que medo. Medo, eu vou viver. A vida tá aí, vamos viver. E é isso. Olha, eu vou usar uma frase que eu uso há muitos anos na minha vida, que eu acho que me define bem. O sucesso é para quem não tem medo de ousar. Então, pegando um pouco do gancho que a Thay, vou chamar de Thay, tá? Fica à vontade. Que a Thay falou, jamais, vou pedir licença para falar com as pessoas, jamais permita que o medo te impeça de viver o seu propósito. Porque é muito ruim imaginar que você só vai ficar sonhando. Sonhar é bom, mas realizar é muito melhor. Se lá atrás, lá na favela, lá quando eu morava num barraco, que o chão era de terra, com tapete em cima para melhorar minha alergia, se lá atrás eu tivesse deixado de ser ousada, se lá atrás eu tivesse pensado assim, mas a minha realidade é muito ruim, eu acho que eu não vou conseguir, eu não estaria aqui, nesse lugar. Então, para vocês terem noção, meu sonho era ter uma casa de laje. Então, hoje, quando eu tô num dia muito difícil, eu olho pro teto. Eu falo assim, caraca, que minha casa de laje, que um dia eu achei que era impossível. Eu não deixei que o medo me paralisasse, eu fui ousada. Então, o sucesso, se você quer viver o sucesso, entenda. Ouse. Seja ousado, vai lá, viva. Porque é muito ruim você ficar sempre que sonhando, vendo a vida de todo mundo acontecer e o medo, às vezes, ali te prendendo num lugar que não é pra você. Sim. Sai, vai, viva. Bota a cara. Bota a cara. Eu acho que nem tenho mais o que dizer, né? Meninas, eu gostaria muito de agradecer vocês. Eu sabia que seria um bate-papo, assim, incrível, porque eu conheço, como eu falei lá no início, eu conheço a história de cada uma de vocês. Então, sei que é uma história motivacional, uma história inspiradora para outras pessoas, assim como também para mim, me inspira. E tenham certeza que, às vezes, quando também acontece alguma coisa na minha vida, eu vou abrir o Instagram, eu olho lá o Instagram de vocês, como de outras pessoas também eu falo, não posso ficar aqui sentada nesse sofá, tem que me sacudir, porque a vida não é isso aqui, não. Porque a gente mostra muito isso, né? O Instagram, ele tá ali pra gente mostrar o que a gente quer. Sim. Então, geralmente, são coisas boas que a gente vê ali no Instagram. Então, quando a gente entra ali, que eu vejo qualquer uma de vocês ou de outras pessoas também que eu me inspiro, vivendo, fazendo acontecer, eu falo, não, preciso também fazer acontecer. Porque todo mundo tem os momentos, né, mais retraídas, de reclusão. E aí, eu me inspiro muito em vocês. São mulheres maravilhosas. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer. Eu adorei o convite, conhecer um pouco da história de vocês. Incrível. É muito legal, né? Porque não que seja, assim, falando de vocês, né? Mas a gente olha muito pra si. E a gente acaba não ouvindo a história do outro. E aí, às vezes, a gente ouve uma história que fala assim, caramba, essa aí superou mesmo, né? E aí, a gente acaba deixando a nossa história ali, poxa, se eu olhar pra história dela, até que eu tô tranquila, até que eu tô bem. E é bom a gente ouvir histórias de outras pessoas. Né? É igual são vários copos que um vai enchendo o outro, né? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Tô com o coração quentinho de ter vocês aqui. E é isso. Obrigada, pessoal.